Quero convidá-lo para que você, por favor, abra a sua Bíblia. É no livro de Reis, na realidade, no segundo livro de Reis. Existe aqui uma história que você conhece muito bem e gostaria nessa noite de extrair com você algumas frases dessa história e alguns momentos dela. Você também que está nos assistindo pela TV JuVV, também te convido, por favor, para que você abra a sua Bíblia onde você estiver, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, versos de 1 a 6. Nessa noite, eu queria convidar você para a gente olhar algumas histórias, porque elas têm alguma coisa a ver uma com a outra, para que a gente possa ver como que Deus reage, como que Deus interage comigo e com você em nossas necessidades. 2 Reis, capítulo 4, versos 1 a 6, a Bíblia diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Essa história é uma história simples, mas uma história impactante. Ela mostra para você e eu uma mulher que não tinha nada. Era uma viúva. Seu esposo tinha falecido, deixando muitas dívidas. E ela diz aqui que o credor veio e pegou tudo que ela tinha, tudo que ela tinha dentro da sua casa. E além disso, o credor olhou para os 2 filhos dela e disse: mulher, a dívida é grande. Os seus pertences não conseguem controlar a dívida. Você não vai poder quitar a dívida com o que você tem. Eu quero, por favor, que você me dê os seus 2 filhos. Eu vou transformá-los em meus servos. Na realidade, a Bíblia aqui tem o termo de escravos. Eles serão meus escravos, até eles poderem pagar a sua dívida e a dívida do teu pai, do seu marido. As finanças dessa mulher tinham desaparecido. Ela não tinha pão, nem como ganhar o pão. A Bíblia deixa claro aqui que ela não tinha emprego, ela não tinha como produzir rendas. E ela se dirige ao profeta. E ela começa a contar a sua história. E aqui que chega uma frase que mexe comigo. Porque o profeta ouviu e ouviu. E ela continuava dizendo: olha, eu perdi isso, eu não tenho mais aquilo, meu marido já foi enterrado, meus 2 filhos vão virar escravos. E o profeta, depois de ouvir, disse o seguinte para ela: o que eu posso fazer para te ajudar? E aquela mulher continuava a falar da sua dívida. Ela continuava a falar do credor. Ela parece que queria fazer um inventário do pouco que ela tinha, para dizer ao profeta que realmente não tinha mais nada. E o profeta ouve, e de repente, ele não usa essas palavras, mas deixa entender. Ele disse o seguinte para ela: para de falar de coisas que você não tem. Fale daquilo que você tem. O que é que você tem em casa? Veja aí no verso 7, a pergunta de Eliseu. Ele diz assim, no verso 2, Eliseu diz assim: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? O que eu posso te ajudar? Dize-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E que tinha essa mulher? Ela disse: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Você já chegou numa situação assim? De olhar para o teu lado, olhar para cima, olhar para baixo, dizer assim: Senhor, eu não tenho nada. E Eliseu ainda pergunta: mas mulher, por favor, você não tem nada mesmo? Me diga alguma coisa que você tem aqui em casa. E ela diz assim: eu tenho só uma botija de azeite. Eu fico imaginando quando Deus ouve essa mulher falando.
Primeiro ela diz assim, e Deus falando através do profeta: mulher, o que você tem? Não tenho nada, não tenho nada. No meu inventário eu não posso registrar nada, é zero aqui em casa. Mas o profeta insiste e diz: mas você não tem nada mesmo? Ela diz: não, eu simplesmente tenho uma botija de azeite, mas isso não é nada. E no céu Deus sorri e diz assim: já tem alguma coisa. É por aí que as oportunidades irão acontecer. Deus muitas vezes trabalha conosco no inventário zero. Deus muitas vezes age em nossa vida em páginas em branco. E Ele usa apenas aquilo que temos. E ela disse: eu tenho uma botija. O que disse Eliseu? Pegue o azeite dessa botija. Você tem alguma outra panela aí? Ela falou: não, eu tenho mais uma botija. E ele disse: então vire essa botija na outra, para ver o que vai acontecer. E você sabe da história. Ela começou a encher a outra botija, encheu as outras panelas vazias, e ela pediu às vizinhas, e as vizinhas começaram a sorrir, e disseram: mas por que você precisa de tantas vasilhas, você não tem nada? E ela dizia: por favor, me empreste. E jarro após jarro, vasilha após vasilha, foram sendo cheias. Até que Eliseu disse o seguinte: onde estão as outras vasilhas? E o que ela respondeu? Não tenho mais nada, já emprestei todas, não tenho mais aonde buscar botijas. E então o azeite parou. Sabem, queridos, o que você responderia ao profeta se ele perguntasse para você nesta noite: o que você tem? Quanto você tem? Eu não sei como você veio aqui nesta noite. Eu não estou falando apenas de dinheiro. Talvez aí por trás dos teus olhos você tenha dificuldades nesse final de ano, não sei. Daqui a pouco você veio aqui e aí na tua mente você orou falando: Senhor, eu tenho várias contas para pagar, eu não sei como fazê-lo nesse final de mês. Mês de dezembro está chegando, as pessoas vão viajar, as pessoas vão participar da festa de Natal. Eu não sei como vou fazer. Daqui a pouco você está pensando: puxa vida, está vindo um parente, está vindo alguém, eu não sei como que eu vou recebê-lo. Zero. Zero de ideias, zero de opções, zero de recursos. Mas eu olho para essa história e vejo quando a gente está no fundo do poço, quando não há mais capacidade mental, intelectual, emocional de resolvermos problemas. Aí Deus só pergunta o seguinte: o que você tem? E no mínimo que você e eu temos, Deus realiza milagres na sua vida e na minha. Você crê nisso? A história está aqui de um Deus que não mudou. A palavra nos revela de um encontro de uma mulher com Deus, uma mulher que não tinha nada. Mas eu vou além disso, e eu gosto sempre de olhar para experiências como essa e pensar na minha vida mental, espiritual. E se Deus perguntasse para mim mesmo nessa noite, dizendo: Claudenir, como que está você na sua vida espiritual? Como está você na sua comunhão, na sua espiritualidade, no seu desenvolvimento comigo? O que você diria? O que eu diria? 0? 1? 2? Será que eu cheguei aqui nessa noite vazio? Porque nessa quarta-feira não consegui ouvir Deus em nenhum momento? Será que eu cheguei aqui com as botijas, com pouco azeite, porque o Espírito Santo não consegue atuar na minha vida, e nas minhas ações eu só maltrato, eu só ofendo, eu só agrido? Como que estariam as minhas respostas se Deus perguntasse para mim: o que você está precisando? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? E a voz de Deus através do profeta Eliseu chega na minha vida e na sua nessa noite com a pergunta: o que eu posso fazer por você? Eu olho para a Bíblia e vejo uma outra história. Por favor, vá comigo lá para o Novo Testamento. Um outro encontro de Jesus Cristo com pessoas. Em Mateus, no capítulo 14, versos 13, a gente vê um outro encontro, uma outra circunstância, mas talvez com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades que nós encontramos aqui quando Eliseu chega na casa dessa viúva.
Em Mateus 14:13 diz assim, por favor, veja aí comigo. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. E desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. E Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos. Eu olho para a história. Essa história também é muito peculiar. Essa história diz assim, que Jesus estava pregando um dia, ele havia passado de um lugar para o outro através de um barco. E quando ele desce à terra, ele começa a pregar, a fama de Cristo corria pelas cidades da Galileia. Havia ali as províncias, mais ou menos 25 mil pessoas viviam ao redor do mar da Galileia no tempo de Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim, que gente de todos os lados começaram a pipocar, a aparecer para ouvir Jesus Cristo. E o tempo passou. E agora Filipe, fascinado pelaquela multidão, vendo que o tempo passara, ele vem e pergunta para Jesus: Senhor, esse pessoal está com fome, o tempo passou, o que nós vamos comer agora? E os discípulos disseram: Filipe, fica quieto, porque nós não temos nada para fazer, nós não temos nada para oferecer. E eu vejo aqui as reações, 4 planos foram oferecidos para Jesus e para Filipe naquele momento. O que disseram os discípulos? Nós não temos nada. Então o que nós vamos fazer? Vamos dispensar o povo, uma coisa simples, né, Maiara? Vamos fazer o povo ir embora, nós não temos que dar comida para eles, eles voltem para casa. Essa foi a reação dos discípulos. O que disse Filipe? Vamos lá, pessoal, vamos aqui fazer uma vaquinha, vamos juntar aí 200 denários e vamos comprar pão na padaria mais próxima, para a gente poder trazer pão para esse povo. Mas os discípulos disseram: 200 denários ninguém tem aqui. Como a gente vai oferecer dinheiro se nós não temos também? O problema não vai ser resolvido. E a Bíblia diz aqui, veja, quando no verso 17 os discípulos respondem: não temos, mas eles dizem aqui não temos senão aqui 5 pães e 2 peixes. Não era muito, mas já era um começo. Agora você pense, 5 pães e 2 peixes para alimentar quantas pessoas? 10 mil pessoas. Como poderiam fazer? Mesma situação daquela mulher, nada. Os discípulos não tinham nada para oferecer. E é interessante que Jesus Cristo, no momento em que os discípulos reconheceram que não podiam fazer nada, o que ele fez? Um milagre. E multiplicou os pães e multiplicou os peixes. Você já parou para pensar que em muitos momentos a Bíblia apresenta histórias onde pessoas chegaram na situação de não ter nada, e foi no momento do nada que Deus agiu? Às vezes Deus espera que nós tenhamos algumas quedas, alguns deslizes. Às vezes Deus permite que a gente tenha problemas. Às vezes Deus permite até que nós cheguemos a zero em algumas coisas da nossa vida, para que através de sua graça, do seu amor, Ele possa atuar, e a gente possa enxergar o que Deus está fazendo em nossa vida. Na segunda-feira eu recebi um WhatsApp, um jovem que eu conheci aqui na nossa igreja no mês de dezembro do ano passado. E algumas vezes, quando terminava um sermão no sábado, eu encontrava com ele na porta da igreja e ele dizia assim: pastor, você vai fazer meu rebatismo. E ele me explicou um dia na porta da igreja, bem rápido, o que tinha acontecido na vida dele. E eu falei: olha, eu vou ficar esperando você. Em fevereiro, quando nós ativamos todas as coisas na igreja, eu o vi aqui em fevereiro, ele passou na porta e disse assim: esse ano você vai me rebatizar. E todos os sábados ele me dava um toque sobre rebatismo. Um dia teve um aniversário, sentamos juntos na festa, conversamos muito sobre a sua vida. E o tempo passou. No mês de junho ele desapareceu da igreja aqui. Eu falei: meu Deus, onde é que foi o Márcio? Eu não vi mais o Márcio.
E um dia eu perguntei para uma família que eu sempre os via juntos, e eles disseram: olha, o Márcio está em outra igreja. E segunda-feira o Márcio reencontrou comigo pelo WhatsApp e disse: pastor, na minha vida de julho para cá aconteceu isso, isso e isso. Eu estou bem triste, porque Deus me ensinou muitas lições de julho para cá. E ele disse assim para mim, e depois eu liguei para ele e conversamos pelo telefone, pelo celular. E ele disse assim para mim: pastor, será que Deus ainda permite meu rebatismo? Porque Deus me fez passar por muitas dificuldades para que eu pudesse reconhecer que eu deveria já ter me rebatizado desde fevereiro. Às vezes Deus permite com que nós tenhamos lutas, tenhamos dificuldades, para que nós possamos reconhecer a nossa limitação e reconhecer o poder de Deus. Dia 10 de dezembro, a água vai estar quentinha aqui de novo, e eu vou poder descer as águas batismais com o Márcio aqui na nossa igreja. Eu olho para esse texto, e mais uma vez esse texto me revela que Deus age no momento em que você e eu não sabemos mais como fazê-lo. E mesmo nos momentos do nada, Deus se revela como um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus das impossibilidades humanas e da graça infindável dele de poder nos amar e nos ajudar. Eu queria que você ainda folhasse a sua Bíblia para Lucas, no capítulo 2, verso 3. E aqui Deus revela um outro momento, onde pessoas também tiveram a mesma dificuldade e chegaram do nada. Lucas 2, verso 3, é uma história que também você conhece, é uma história também que a gente poderia passar aqui tempos e tempos, horas falando sobre ela, mas aqui a gente vê, deixa eu ver aqui, que eu acho que eu coloquei o texto equivocadamente aqui. Vamos passar, não é Lucas, é João. Eu escrevi Lucas aqui na minha folhinha, mas é no livro de João, no capítulo 2, no verso 3 em diante. E a Bíblia diz assim, eu vou ler através do 1 para a gente entender. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe procurou. Eu acho também fantástica essa história, o primeiro milagre de Jesus Cristo. Jesus vai a uma festa, vai a um casamento, tem uma intencionalidade aqui, a questão do casamento, a questão da festa, a questão da alegria, a questão dos convidados, a questão dos discípulos, muita gente ali dentro, e muita festa. Jesus foi convidado junto com a sua mãe, mas ele estava ali sem ninguém perceber a sua presença, e de repente o vinho acabou. Assim é a vida da gente. Muitas vezes a gente tem festas, temos alegrias, mas muitas vezes as festas e as alegrias acabam, como o vinho também acabou naquela festa. E no momento do nada, no momento em que aquelas talhas se secaram, Maria lembrou-se de quem? De Jesus Cristo. E Jesus vem e do nada, aquelas talhas começaram a ser enchidas de água inicialmente, e depois essas águas foram transformadas em vinho. Queridos, a alegria que o mundo oferece passa rápido. As festas desaparecem muito rápido. E muitas vezes nós nos encontramos no vazio. Muitas vezes nos encontramos do nada. E são nesses momentos dos vazios, são nesses momentos em que a gente parece que está sozinho, é que a gente olha para a palavra do Senhor e a gente vê que nos momentos do nada, Deus sempre interferiu, Deus sempre intercedeu, Deus sempre agiu, Deus sempre esteve presente ao lado dos seus filhos. Eu olho para a Bíblia e poderíamos ficar aqui olhando e vendo e lendo tantas coisas. A mulher samaritana, ela já estava com o seu cântaro vazio, colocado do lado do poço. Mas Jesus chegou ali e transformou a sua vida. Eu olho para o filho pródigo, tantas coisas, ganhou herança do pai, muito dinheiro, muitos amigos. De repente tudo se acabou, ficou no meio do nada, comia vagens que eram dadas aos porcos.
E no meio do nada, ele resolveu voltar para o seu pai para encontrar ternura e graça. Eu poderia lembrar com você daquele momento em que os discípulos chegaram da grande pesca. E ao chegar da grande pesca, eles estavam com os barcos vazios. Conhece essa história? Lembra dessa história? E no momento em que estavam as redes vazias, o barco vazio, Cristo ora para Pedro, Tiago e João e diz assim: peguem o barco, voltem para o mar. E os discípulos disseram: Senhor, mas nós acabamos de chegar, não é hora de pescar, nós já conhecemos o mar da Galileia, nós somos pescadores aqui desde meninos, não é momento de voltar para o mar. E Jesus disse: voltem para o mar. E jogaram as redes vazias, e elas voltaram cheias de peixes. Mais uma vez a gente vê Deus agindo do nada, Deus agindo no vazio, Deus agindo quando você e eu não temos mais esperança, quando você e eu não temos mais capacidade de agir, quando você e eu estamos desanimados. Por isso, nessa noite eu quero terminar essa breve meditação lendo com você um texto maravilhoso da palavra do Senhor. Efésios capítulo 3, verso 20. Coríntios aqui, Gálatas, Efésios capítulo 3, verso 20. Veja que texto maravilhoso Paulo escreve aqui para a sua igreja de Éfeso. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações. Veja que texto fantástico. Aqui diz o seguinte, vou ler de novo. Olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Eu não sei como você está terminando o seu ano de 2017. Eu não sei se você está cheio de gratidão por grandes vitórias. Ou talvez você olhe para 2017 e você diga assim: na minha agenda eu quero apagá-lo da minha história, porque em 2017 as coisas não aconteceram como eu planejei no início do ano. Eu não sei se você está chegando com as botijas cheias, ou você está chegando com as botijas vazias. Eu não sei se as redes estão vazias, ou se as redes estão cheias. Eu não sei como que está a sua vida. Mas se você chegou aqui nessa noite por alguma razão, por algum problema, por alguma circunstância, por alguma tragédia, por alguma dificuldade que houve no seu emprego, no seu estudo, nos seus relacionamentos, na sua casa, na sua vida espiritual, por favor, olhe para esse texto de Efésios 3, verso 20. E por favor, reflita nele nessa noite, ao você chegar em casa, não esqueça dele. Deus é poderoso, infinitamente poderoso, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele é capaz de realizar na minha vida e na sua. O que Deus diz, meus queridos, tem muito mais valor e mais sentido do que os nossos sentidos. E se você veio aqui nessa noite ansioso, triste por alguma coisa, Mateus 11, 28, o que diz? Vinde, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Se você chegou aqui hoje sem paz, está com a sua mente perturbada, alguma coisa aconteceu que tirou você do centro, do equilíbrio, Jesus diz para você o que ele disse em São João 14, verso 28, o que ele diz lá? A minha paz vos dou, né? Não vou lá dou como o mundo a dá. Tem de bom ânimo. Se você talvez está chegando no final do ano, em algum momento você e eu saímos do caminho, se erramos, se fracassamos. No mesmo capítulo 14, no verso 7, o que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As botijas foram enchidas pelo poder de Deus. As redes ficaram cheias de peixes pelo poder de Deus. Os pães e peixes se multiplicaram e 10.000 pessoas foram alimentadas pelo poder de Deus.
não saia vazio daqui nessa noite, pelo mesmo poder, o poder desse Deus. Colocai-vos em pé, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque na vida em que vivemos hoje, na nossa cultura, nas inseguranças de uma grande cidade como Curitiba, muitas vezes no meio do trânsito, no centro da cidade, no calçadão, às vezes no nosso trabalho, na universidade, aonde estivermos em casa, na nossa sala, no nosso quarto, às vezes nos sentimos vazios. E às vezes vem problemas, é o problema no trabalho, é o problema da falta de trabalho. As nossas expectativas muitas vezes frustradas, as nossas inseguranças, os nossos medos. A gente, muitos momentos do dia, a gente se sente vazio, a gente se sente sem amigos, sem proteção, sem cuidado, sem carinho. Mas vimos aqui nessa noite, olhamos para a tua palavra e vimos que nos momentos em que aquela mulher estava com tudo vazio dentro de sua casa, a sua graça, o seu poder a preencheu, a transformou. Nos momentos em que aqueles pescadores estavam frustrados, o Senhor os reanimou com um milagre e as redes se encheram. Senhor, se chegamos aqui com o nosso coração vazio, ou se em nossa casa a despensa estiver vazia, nos colocamos em tuas mãos, porque cremos no que Paulo falou do Senhor. O Senhor é o Deus das impossibilidades. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor faça em nós, que o Senhor se revele a nós e que o Senhor nos abençoe naquilo que nós necessitamos através da sua bondade. Que ao voltarmos para casa, possamos voltar na certeza de que nesse final de ano não estaremos sozinhos, que as nossas despensas não estarão vazias, e que o Senhor nos encha com a sua paz, o seu amor e a sua graça. E a nossa oração, em nome pelo amor de Jesus Cristo. Amém.